para essa linha. Renan, nós vamos aqui no estúdio com o Renan Santos, falando muito sobre a política e sobre figuras da política. A gente não vai abordar esses temas durante a entrevista. A Cassi ouvindo tudo com muita atenção. A Cassi, além de empresária, também é influencer e também é política. Aqui em Limeira tem uma atuação na política. E bolsonarista. Eu sou bolsonarista. Bolsonarista. A Nani é uma puta de uma canhoteira. Vocês têm aqui a distribuição. Sim, mas é bom, é bom. Legal mesmo. Bem legal. Parabéns, vocês estão fazendo uma coisa muito difícil. Agora, viu? Renan, como é que a gente dissocia a direita do Bolsonaro? Não é tudo a mesma coisa? Não é porque não pode ser, porque uma pessoa não é um conjunto de ideias. Então, ser bolsonarista é uma coisa e ser de direita é outra. Em geral, ser bolsonarista é ser de direita. Porque eu também não vou entrar nisso. O Bolsonaro não é de direita. O Bolsonaro é de direita. Agora, você pode ser direita sem ser Bolsonaro. É o nosso caso. E esse é o ponto. Então, por exemplo, o bolsonarista ele é conservador em termos morais, isso coloca ele no campo da direita. Em geral, se for pegar a literatura clássica do que é ser de direita, o conservadorismo em termos morais, especialmente em termos americanos, vamos pegar ali, ele é de direita. Sim, por mais que existam, inclusive, experiências de esquerda conservadoras também. Uma coisa também não impede outra. Então, a gente pode olhar e falar, o Bolsonaro é de direita, mas nem todo mundo de direita é Bolsonaro. Eu sou de direita, eu não sou Bolsonaro. Eu tenho uma série, tenho uma lista, posso passar o dia fazendo uma lista de críticas que falam, o Bolsonaro traiu a direita. A prisão, você foi favorável? A prisão do Bolsonaro? Sim. No mérito, mas não na forma. Eu sei o que o Bolsonaro queria fazer, eu denuncio tudo que o Bolsonaro queria fazer há muito tempo. Agora, a forma como ele foi julgado descredibiliza o processo. E você é a favor da anistia? Eu sou a favor da anistia para pessoas que sofreram injustiças ali. Não assim, todo mundo tem uma anistia. Calma, teve gente que organizou quebra-quebra mesmo. Sim. Teve gente que quebrou, assim, móveis históricos. Teve gente que foi lá... Tinha o plano do golpe. E havia assim, a gente precisa entender uma coisa. Havia pessoas que estavam de gaiato ali. Teve um motorista de Uber que foi preso, simplesmente foi levar Só um... não foi levar, nós temos foi trabalhar, né? Nós temos mulheres que Sim. estão com a tornozeleira. Agora, temos também, assim, a gente tem que entender, haviam pessoas que estavam na frente de um quartel pedindo uma intervenção militar. E aí depois elas foram para frente do Congresso e invadiram o Congresso, invadiram o Palácio do Planalto. Essas pessoas não estavam pedindo democracia. Essas pessoas queriam um golpe militar. Sim. A gente precisa entender, porque senão a gente vai fingir que essas pessoas são loucas. E aí eu posso falar que o cara do Comando Vermelho é louco também. Sim. As pessoas são adultas, maiores e responsáveis. Nos Estados Unidos, né, muita gente de direita fala, eu me inspiro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos puniram muito quem invadiu o Congresso americano no 6 de janeiro deles. Então, assim, o Brasil não pode permitir isso, senão o MST vai fazer isso amanhã. O MST falou, o Lula perdeu a eleição, vou invadir. Não dá para relativizar o que aconteceu. Não. Mas não haviam só culpados. Isso, e as penas... Também haviam inocentes. E as penas se deram após um julgamento bizarro. O julgamento é bizarro. Então, o Alexandre de Moraes, se quisesse ter credibilidade naquela punição que ele teve, ele deveria oferecer o direito de defesa, porque teve muitas pessoas que tiveram o direito de defesa delas diminuído. E isso inclui o próprio Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro passou por vários percalços ali. E aí, assim, o que acontece? No mérito, se você estuda assim, o que o Bolsonaro discutia, né, os grupos, o que um mandou fazer aqui, outro ali, a conversa, a minuta, o Bolsonaro estava testando um caminho, se organizando para a tentativa de um golpe de Estado. Agora, quando você vai na forma, desculpa, eu falei um palavrão aqui. Eu falei. Mas sai de vez em quando. Sai sem querer, peço desculpas aí pro ouvinte, acontece. Mas se você olha na forma tá errado, porque quando o Lula foi preso, na forma foi tudo muito... Ele condenado na primeira instância, a segunda instância foi pro STJ, depois teve habeas corpus no STF. Esgotados os embargos. Todos. Todo tipo de embargo. Processo depois público. Da última instância. Exato. Então, aí o eleitor do Bolsonaro vai virar e falar, mas com o Lula foi assim, com o Bolsonaro foi assado. Não, e a menina do batom, que é sempre... É, a Débora. O exemplo, Débora. A Débora do batom. Ela vai ficar mais tempo presa que a Suzane von Richthofen. Sim. Né? Proporcionalmente, ao menos, ficará. Ou com aquele cara que invadiu uma escola e metralhou a galera e foi solto agora. Assim, as pessoas veem uma desproporção e realmente essa desproporção injustiça. Soa como injusto. A gente é muita injustiça. Só que... E dói essa injustiça. Dói. Só que a pessoa tem que entender o seguinte, são adultos. Elas sabiam o que elas estavam fazendo. Você pedir uma intervenção militar e invadir prédios públicos querendo que o exército derrube um regime, isso é tipificado em lei, isso é crime.
E eu não posso falar que essas pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo e nem que o Bolsonaro não sabia o que ele estava fazendo. O Bolsonaro e os influenciadores de Garão, eles foram irresponsáveis em ficarem atiçando essas pessoas e colocar essas pessoas em risco. E não ter mandado elas irem embora. Ora, se o Bolsonaro foi para os Estados Unidos no final do ano de 2022, porque, tô indo... Lembra que ele pegou o avião e foi embora? Sim. Avisasse, gente, sai da frente do quartel. Pessoal, saiam da frente do quartel. Voltem para suas casas, não passem o Natal, o Réveillon. Ele não fez isso. Mas eu senti. Ele não falou. Mas a gente ali, e que nem eu fiquei nas manifestações até um determinado tempo. Acho que antes do Natal. E daí eu falei, não vai adiantar. Nosso grupo falou, não vai mais adiantar. Não tem por que a gente ficar aqui, porque a gente sentiu. Eu fui para Brasília, eu senti. Ele não chegou a falar, mas a gente sentiu ali que não tinha mais o que ser feito. E a gente saiu, a gente retrocedeu. Mas o que eu coloco é, como líder, ele não tem que deixar você nem ter que ter a dúvida. O líder lidera. O líder não pode permitir a dúvida. Não, mas ele questionava a urna eletrônica, ele Sim, questionava tudo bem, né? Que isso é a antes. legalidade da eleição, Eu tô hoje da na vitória. fase final. Eu tô nem entrando assim no fato dele ter pensado isso ou aquilo, dele ter organizado isso ou aquilo. Eu tô falando, há pessoas que foram leais a ele. O Bolsonaro teve uma massa de pessoas fiéis e leais a ele. Se elas estão certas ou erradas nisso, é uma outra discussão. Eu posso discutir também. Mas elas foram leais. Ele não poderia ter feito isso com aquelas pessoas. Aquelas pessoas não precisavam ter sido presas nem punidas. Aquelas pessoas podiam ter retornado para casa delas e ter passado o Natal com a família delas. Porque o Bolsonaro as abandonou ali. E não adianta, não, mas ele passou um sinal, tinha um copo numa mesa que dizia... Não, pô, ele é um líder. Ele fala, meus amigos, saiam da frente dos quartéis. Minha estratégia para enfrentar o STF ou o PT será outra. Vou estar com vocês e vou vencer ou perder junto com vocês. Esse é o papel do líder. Ele vence e perde com o grupo. Ele ir para os Estados Unidos enquanto deixar as pessoas lá, isso não é liderança nem aqui nem na China. O líder, ele inclusive tem que ser o primeiro a sofrer as consequências e não deixar o liderado sofrer as consequências. Então, aquelas pessoas ficaram numa situação que eu acho que é de desamparo e o líder não foi capaz de cuidar disso. Outra coisa que eu acho muito errado, o Bolsonaro fez depois um levantamento de 17 milhões por Pix. O pessoal ficou doando dele para uma vaquinha. Por que ele não pagou advogados e assistência jurídica para as pessoas daquele dinheiro? Separava 5 milhões para dar assistência para as famílias daquelas pessoas. Por que ele não fez isso? Por que ele precisou ganhar quase 20 milhões de reais com doações? Eu acho errado, porque é o partido PL, que ele elegeu por conta da imagem do Bolsonaro, uma bancada gigantesca, o PL que sustentasse, então, os gastos jurídicos do Bolsonaro. Por que ele não fosse um líder? Num grupo político, veja, a política, ela é guerra sem violência. Sim. É uma forma civilizada da gente disputar espaço de poder. Porém, é guerra. No sentido que o líder tem que assumir consequências, outras pessoas confiam nele. Sim. As pessoas A confiam... gente toma um partido, né? Exato. E você se coloca em posição de risco pelo seu líder. Sim. Porque você admira o líder, você acha que ele vai se colocar em posição de risco por você. Minha crítica sobre o Bolsonaro, ele é um mau líder. E sempre foi um mau líder. E as pessoas, porém ele é carismático, e realmente, eu já tive com ele. É um sujeito, assim, se conversa com ele, você se apaixona pelo Bolsonaro. Grande liderado. Aliás, os dois são, nesse aspecto. Mas eu né? acho que o pior de Os tudo dois é o são. Moraes. Não, tudo bem, mas você entende que são coisas diferentes? Sim. Porque o Moraes é Mas um... a gente jamais imaginou que iria tomar essa proporção, que iria ter tanta injustiça. Dava pra imaginar, o Moraes já tava agindo... O Moraes já tava fora da casinha há tava alguns dando anos. sinais, né? Há anos. Não, ele já estava fazendo prisões que você poderia discordar há anos. E ele tinha um inquérito que era um inquérito de ofício. Vamos supor que se eu fosse um bolsonarista, eu correr aquele risco sabendo que o Moraes estava com esse inquérito e que o Bolsonaro sempre abandona seus aliados, eu nunca ia fazer isso. Eu nunca ia colocar nessa posição de risco. E eu, como líder, se eu fosse o Bolsonaro, eu não ia também botar os meus liderados nessa posição. Eu sou presidente de um partido. Eu jamais vou fazer uma pessoa correr um risco que eu não corra antes que essa pessoa. O Renan, é que o Brasil tem bizarrices, tem surrealidades que, repito, talvez só aqui, né? Você pega o exemplo do Alexandre de Moraes. Ele investiga, ele oferece a denúncia, ele julga. E ele faz tudo isso de maneira monocrática. Sim. E num espaço muito curto de tempo. Sim. Ele decidiu que ele vai prender alguém, ele prende em questão de horas. Sim. E ele só acabou. falta pegar a pessoa, ir lá e algemar ela. Sim. Pois é só isso que ele não está fazendo. Buscar a pessoa e algemar a pessoa. Aí surge uma denúncia que para de pé, que o escritório de advocacia da mulher dele
né? Fez um contrato que vai passar dos 100 milhões de Não reais. é nem denúncia, né? É fato. Não é fato. É um fato. É um dado da 3,6 realidade. Fato. milhões de reais por mês. E com todo respeito à esposa do ministro Alexandre, que eu não sei se é uma advogada brilhante, mas me parece que não é, das mais sensadas do Brasil, né? Porque há outras bancas de advogado muito maiores do que da mulher do Alexandre de Moraes. Ela fecha um contrato de 3,6 milhões por mês. Isso é denunciado, há provas disso. E não acontece absolutamente nada com esse ministro. O Brasil não faz nada com esse ministro. O Toffoli, com o salário que tem um ministro do STF, não dá para comprar resort. Não dá para comprar. Não só resort, né? Se ele é ótimo de administração financeira, deve ser, não daria para comprar um resort que ele vendeu por mais de 20 milhões. Para o Vorcaro, para o grupo do Vorcaro. Ele sentou em cima do processo no STF. E o STF ainda não declarou suspeito para continuar julgando. Tirou do caso. Mas não há uma declaração de suspeição do Toffoli. E tudo continua exatamente assim. Então é difícil acreditar em qualquer coisa no Brasil. Porque no Brasil parece que o crime compensa, né? O Brasil pune gente honesta, pune gente decente, pune pagador de imposto, pune empresário gerador de emprego, com o Custo Brasil. Quando a gente fala do maior taxa de juros do planeta, 15%. E o maior spread bancário né? também. Os bancos ganham mais no Brasil do que qualquer outro lugar do planeta. Então é difícil para qualquer pessoa emprestar, tomar dinheiro do banco é perigosíssimo, porque é caro. Manter pessoas empregadas é muito caro. Né? O empresário é demonizado nesse país. Justiça do trabalho, como no Brasil, só tem no Brasil. Né? Então, realmente, o seu desafio, eu vou te chamar de meu amigo, que eu espero que a gente comece essa amizade a partir de hoje, meu amigo Renan. O seu desafio não é qualquer desafio, é um desafio gigantesco, num país que parece roteiro de série. Por isso que é uma missão. É uma missão, É uma missão. É isso. E é uma missão de vida que envolve sacrifício, porque resolver esse nó brasileiro é mais difícil resolver a nó da maior parte dos países do mundo. É um país, você descreveu o cenário do Brasil, é um país feito para explorar quem trabalha. O desenho do Brasil, há muito tempo é esse. E é a culpa das oligarquias políticas brasileiras, muito antigas, que não trabalham, vivem de roubar do Estado há muito tempo, especialmente as oligarquias que estão ligadas à máquina pública nos estados do Norte e Nordeste do Brasil. Não que aqui não aconteça, acontece em todos os lugares. Também. Estou falando de intensidades. A família do João Campos manda mais do que, sei lá, no estado de São Paulo, a família do Covas. Sim, vamos colocar aqui. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Então, o impacto deles é maior. A família do Collor manda em Alagoas, a família do Lira, a família Sarney, todas as famílias, Calheiros, eles mandam desproporcionalmente mais lá. E esses caras vivem de se locupletar de quem trabalha. E não importa se é o trabalhador, o entregador, se é o motorista de Uber. E no final, você, quando termina assaltado, ainda, como as leis penais pegam eles também, porque eles cometem muitos crimes de colarinho branco, eles também vão deixar você ser assaltado no meio da rua, porque talvez ele precisa de uma progressão de pena, ele precisa da saidinha, ele precisa do indulto de Natal, ele precisa dessas coisas. E aí nós precisamos derrotar esses caras. Então a gente precisa entender quem é o nosso adversário, ter um plano para derrotar o adversário e ter uma estratégia de longo prazo para derrotar o adversário. E não vai ser rápido, não vai ser em 5 anos, em 10 anos. Eu acho que, assim, num mandato, se fizer algumas medidas que a gente está planejando, num mandato dá para você encaminhar. Especialmente mudando o sistema de incentivos da política para alterar a lógica do centrão. Destruir o crime organizado e resolver a questão fiscal, que aí a economia anda. Isso andou, acabou a história. Não, o jogo vai continuar. Nós vamos precisar fazer o Nordeste ser muito desenvolvido para gerar classe média lá. E porque ao gerar classe média no Nordeste, eles param de votar no Renan Calheiros. Eles param de votar no Sarney. O padrão de voto das pessoas muda. Uma coisa que é animal, é super legal. Você é do agro. O agro chegou lá no oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Inclusive tem um dos maiores IDHs do Brasil já e renda per capita altíssima. O que aconteceu? As pessoas começaram a parar, não votam mais no Lula. O Bolsonaro ganhou em Luiz Eduardo Magalhães e região. Ou seja, o padrão de votação das pessoas à esquerda, que é o padrão de voto da dependência, que tinha lá do lulismo, mudou. E eu não tô Só um adendo. Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade que mudou de nome. Sim. Luiz Eduardo Magalhães é o filho do Antônio Carlos Magalhães, falecido também já há bastante tempo, muito jovem, né? Sim. Político com futuro promissor à época, né? Mas morreu de maneira estranha. E o pai mudou o nome da cidade para homenagear o filho. Sim. Que é vamos dizer, e até é engraçado, porque é uma coisa super
política velha, mas ao mesmo tempo Luiz Eduardo Magalhães é um polo de desenvolvimento do agro mais moderno que tem. Então, outra região, o sul do Maranhão, está mudando o padrão de votação também. E quem começa perdendo? As antigas lideranças de coronelismo ali daquela região, porque o coronel perde a função. Chegou o agrodesenvolvido, chegou o fazendeiro com grana, gerando emprego, trator, traz um usineiro, a coisa começa a andar e precisa de um... Economia circula, aí você precisa de um dentista para atender o engenheiro que trabalha lá na parte de maquinário de uma empresa agrícola. A coisa muda, dinamiza, e aí o cara do centrão que gosta de dar o presentinho aqui, ele perde a função. A família que mandava na cidade vai fazer outra coisa. Então você tem uma troca geracional muito rápida. E você melhora a vida das pessoas, melhora a qualidade da representação política. Então, um trabalho que a gente, não digo que resolve o Brasil sempre vai ter seus problemas, mas gerar classe média nas regiões mais pobres tem um efeito sobre o todo muito maior do que simplesmente melhorar a vida local. O que eu quero dizer é, se eu melhorar a vida no interior do Nordeste, a vida aqui em São Paulo vai ser 10 vezes melhor. Primeiro, você não vai precisar ter tanta migração, pressão nos serviços públicos, favelização, como a gente teve em todos esses anos. As pessoas não vão abandonar as famílias delas. Você não vai ter um menino ou uma moça solteira migrando para outros estados. Indo para as escolas também, né? Exato. Porque a gente vê lá, as crianças quase não frequentam, né? Muitas não frequentam Sim. a escola. Exato, porque não tem nem demanda das pessoas para cobrar o político. Ela nem sabe que a educação é um direito que ela tem. Então, mudar essa dinâmica vai melhorar muito o Nordeste, mas vai melhorar mais ainda aqui. Vai melhorar mais ainda Goiás. E aí todo mundo vai ficar mais feliz e a representação política melhora. E aí, não existe país perfeito, mas aí o Brasil passa a ser um país sério, que é o que a gente precisa se tornar. Não nem falando virar um país incrível, mas ele passa a ser um sério. E um país sério, aí voltando porque eu falei no começo da entrevista, é o país que vai sentar na mesa com os Estados Unidos, Rússia, Índia e China para decidir o que importa no mundo. Porque essa é a posição do Brasil. Eu jogo um desafio para os ouvintes e para a mesa. Existem países que têm um território grande, o território vai da Argentina para cima em termos de tamanho, que tem uma população de mais de 120 milhões de habitantes e que tem um PIB maior do que 2 trilhões de dólares. Você vai listar esses países, no máximo aqui eu incluí a União Europeia. Se eu somar a União Europeia, China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Brasil, o único que não tem bomba atômica é o Brasil. O único que não tem realmente assento para conversar no Conselho de Segurança da ONU ou nas decisões que importam em termos militares no mundo é o Brasil. O Brasil ele tem todo o potencial para ser uma superpotência, para discutir mundo, mas ele está aqui discutindo Anitta, Vale Gás. As nossas discussões são pedestres. Então, vamos ser ambiciosos. Está discutindo o fim da jornada 6x1, 6x1. mas não discute o aumento da produtividade. Exato. Não Eu tô discute. apaixonado por esse cara aqui. Eu vou lançar ele para presidente no lugar. Tá, eu juro pra você, o único pré-candidato, aqui vou fazer até um merchan, que tá falando contra essa babaquice populista aí do fim da jornada 6x1 sou eu. O Flávio não tá falando. Você falou que você é bolsonarista, cobra ele. Ele fica falando que vai aumentar, eu aumentei o Bolsa, meu pai aumentou o Bolsa Família. Pô, isso não é papo de direita. A gente tem que cobrar assim. Eles têm uma bancada gigante no PL. Estão com medo de votar um negócio que vai quebrar empresário e que não vai gerar emprego para as pessoas. A Erika Hilton... Pelo contrário, vai gerar desemprego. A Erika Hilton botou um projeto. Esse projeto é da Erika Hilton. E o Lula avisou assim, vocês vão trabalhar menos, eu vou reduzir a carga de trabalho e vai ganhar tudo igual. É mentira. Isso não existe. É mentira. Essas pessoas vão ser trocadas por máquinas. Exato. É mentira. E o Lula tá fazendo isso para ganhar a eleição e enganar as pessoas. E a direita não tá fazendo nada. Eu acho isso desesperador. Eu tô assustado. Não teve vídeo do Fundo Preto do Nicolas falando contra isso. Também não teve contra o Vale Gás do Lula. Ninguém fala nada, todo mundo joga esse assunto debaixo do tapete, porque todo mundo quer ser populista com o Lula. Todo mundo é o bolsopetismo que eu te falei. Todo mundo tem medo, né, Renan? E por que o Lula está onde está, né? Lula 3, tivemos a Dilma. Qual é a análise que você faz? A gente falou tanto do Bolsonaro, né? O Lula com todo esse histórico realmente, né? Da prisão, dos escândalos do PT, o apartamento no Guarujá, etc. Porque o que ele faz aí para ainda seguir nas pesquisas, embora... A prisão em si. O Lula tem 3 modelos de eleitor. A gente pode fazer organicamente. Um bloco de eleitor do Lula é o eleitor orgânico de esquerda que mora nas grandes cidades espalhadas pelo Brasil, universitários, pessoas que são organicamente de esquerda. Unicamp. Isso. Nossa, mãe, como tem. Que não importa o que ele faça, serão sempre Lula, né? Eles acham que, por exemplo, corrupção é uma discussão burguesa menor, que o importante é fazer a revolução ou levar o Brasil para o horizonte socialista. Esse é um bloco. Outro bloco é o funcionalismo público. Você tem um funcionalismo público sindicalizado que gosta do PT, porque o PT historicamente jogou junto com eles. A POSP, né? Exato. Forte. O PSOL entrou um pouco ali, mas historicamente é o PT.
Yakut é um exemplo claro disso. E o terceiro Não, bloco? e eles ganham mais. Você pergunta para... Eu não vou citar o nome das empresas públicas, mas para alguns, não, olha, nos governos de direita a gente trabalhava mais, tinha mais metas de produtividade, mas nos governos de esquerda a gente é menos cobrado e recebe mais bônus, recebe... Enfim, né? E no final, o terceiro bloco é o bloco das pessoas que se apaixonaram pelo Lula por conta das políticas assistenciais e por conta, vamos dizer, da bancarização e do ganho de qualidade de vida que essas pessoas tiveram no começo dos anos 2000. E não tem um antibolsonarismo também? Eu acho A história da linha branca, né? Da pessoa ter acesso. Sim, né? Nova você lembra? classe C, né? Que o cara que trocou o jegue pela moto, lembra? Era uma propaganda do PT nos anos 2000. Esse público estoura, mesmo vira lulista pra valer, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Esse público ficou muito fiel ao Lula. Tanto que quando vem o auxílio emergencial, virou Auxílio Brasil, você aumenta o valor, esse eleitor falou, obrigado, mas eu continuo votando no Lula. E não é similar, por exemplo, se o Lula quer fazer agora um programa para classe média, para comprar apartamento, era uma das estratégias dele para eleição. Classe média no Centro-Sul. O eleitor do Centro-Sul vai falar, obrigado, mas eu vou votar na direita. Ele não vai votar no Lula por conta disso. Igual o eleitor do Lula não votou no Bolsonaro por conta do auxílio. Por quê? Porque virou uma identidade. Eu rodei o interior do Nordeste, especialmente mães, mulheres mais velhas, elas são, vamos dizer, elas se sentem gratas ao Lula. Elas acham que o Lula salvou, melhorou a vida delas. E como houve um período de melhora material na vida das pessoas, ali, essas pessoas se identificam com o Lula, virou uma coisa meio... Não é automática. O que não está acontecendo agora com os mais jovens. No Nordeste, as pessoas mais jovens estão abandonando o lulismo rápido. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Eu estive lá, eu presenciei. Tá tendo uma mudança. E eu acho que não tem como brecar essa mudança. Essa mudança é puxada pela falta de perspectiva financeira, especialmente dos homens. Porque tem uma coisa, os auxílios eles são maiores para as mulheres. Em geral. As mulheres podem ter filhos, você tem os auxílios, eles se amarram melhor às mulheres. O homem... menos. Então o homem não tem saída ali. E ainda agora chegou a violência, o homem é assaltado, então o cara tá bravo. E isso é bom, porque ele começa a contaminar a família no sentido positivo, e você começa a quebrar aquela hegemonia. Nani, nós temos mais 3 minutos com o Renan aqui, então a Cássia quer fazer? Eu quero. Então a Cássia faz Então a vai, penúltima pergunta e a Nani faz a última. Renan, agora domingo é o Dia Internacional da Mulher e eu representando a Nani, que é claro, representando as mulheres, eu não tenho nada que comemorar. Eu não tenho nada a comemorar, porque a gente vê tanto feminicídio, tanta violência, tanto abuso. E quando uma mulher é abusada, quando uma mulher morre, quando uma mulher é violentada fisicamente ou por palavras, todas nós mulheres nos sensibilizamos, né, Nani? Eu gostaria de saber de você qual o plano que você tem para acabar mesmo com isso, que a gente não aguenta mais. A gente não aguenta promessas, parece que é empurrado para baixo do pano e nós sofremos com o medo da gente voltar para casa, com o medo de estarmos dentro da nossa casa, do nosso próprio companheiro. Então, eu gostaria de saber de você qual o plano que você tem para acabar com isso. Eu vi recentemente aumentou o número de casos absurdos de violência e violência de natureza sexual contra mulheres, e eu acho que está começando a haver uma mobilização maior em cima, vamos dizer, de uma resposta dura para isso. A gente olha, que eu acho que tem uma coisa que é um contrassenso no debate público, que é a Comissão da Mulher hoje está com a presença da Erika Hilton. Não vou entrar em discussões lacradoras, mas eu acho que tem uma coisa muito mais... Não me representa. E sobre dar uma lacrada. Tipo, olha, a Erika Hilton, ela tá lá, olha só. E muito menos sobre políticas muito duras e muito claras para enfrentamento à violência contra a mulher. Eu acho que um homem que comete um crime de natureza sexual contra a mulher, ele tem que ter uma pena capital. Se alguém fizesse isso com a minha sobrinha, com a minha irmã, eu não sei o que eu faria. Não sei o que eu faria. E eu acho que a sociedade tem que entender e ter isso como um valor. E esse valor representa ter penas muito duras, porque esse é um crime, é um tipo de violência que é entendido como uma violência desproporcional, porque a violência de um homem contra a mulher é sempre desproporcional, porque o homem é mais forte que a mulher. Eu não vou entrar naquelas loucuras que ideológico pessoal entra. E por ser desproporcional, e por a mulher ter uma relação em geral de confiança, entender que o homem é mais forte, ele poder se aproveitar disso é desproporcional, o homem que faz uso desse tipo de violência, ele tem que pagar, e pagar muito pesado. E eu acho que a gente tem que agora andar com uma agenda de lei e ordem que aumente penas para todos os crimes violentos, e que esses crimes que incidam especialmente crimes de natureza sexual, crimes de ameaça de natureza sexual. A Amanda é nossa vereadora. Se abrir o Instagram dela, você vomita. E
esse tipo de coisa tem que ser realmente enfrentado. Então, o aumento de penas é o maior caminho. Eu já vi muita gente falar, não, precisamos conscientizar. Aí eu vou entrar assim, se eu ficar só no papo da conscientização, eu sempre vou ficar discutindo numa roda com a Marina Silva, ou ver um programa na GNT, e nunca resolve nada. Penas muito duras. Penas muito Pena duras. de morte? Se for o caso, sim. Se for o caso, sim. Um cara que... A gente viu... É que eu não sei se quem cabe eu falar assim. Teve um caso agora de uma freira de 82 anos. Eu vi. Estuprada. O cara estuprou uma freira de 82 anos e depois estrangulou e matou ela paulada. E o que esse cara merece? Eu tô sendo honesto. E agora uma jovem também que foi... Teve uma de 8 teve a anos. violência E uma de 12 anos. 4, né? A de 12 que foi violentado por um homem de 35. Sim. Né? Foi em Minas. Em Minas. Eu teve lá, eu vi. Eu acompanho muito. Nossa, assim, eu falei lá, porque o Tribunal de Justiça de Minas fica relativizando as coisas. E aí, aqueles mesmos problemas. É a progressão, é a saidinha. Lei e ordem. Assim, já conscientizamos, estamos décadas conscientizando as pessoas do problema. Vamos falar a verdade, o problema aumentou? E vamos falar que a única coisa que não foi testada é aumentar muito as penas e coibir isso com punições desproporcionalmente duras. Quando eu digo desproporcionalmente, a proporção comparado com o que a gente tem hoje. Porque só vai fazer justiça e você vai sentir segura e sentir sua raiva aplacada se entender que aquela pessoa vai ter medo de cometer o crime e no final, se ele cometer o crime, que ele vai ser punido de uma maneira que, no fundo, por mais que uma violência dessa natureza ela seja impossível de esquecer, mas no mínimo você sabe que a pessoa ela sofreu mais do que você. E eu acho que essa pessoa tem que sofrer mais do que uma pessoa que sofreu essa violência. É o mínimo. É o mínimo. E essa agenda tem que ser clara, ela tem que estar presente no debate público. Senão, é só fingição. A Comissão da Mulher, e eu falei isso outro dia, a Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados estava lá lacrando. Nossa, tá. Por que diabos os mesmos deputados que estavam comemorando a eleição da Erika Hilton na Comissão da Mulher estavam sendo contrários ao aumento de penas para todos os tipos de crime, incluindo crimes que envolvem violência contra a mulher? Por quê? Por quê? Na Comissão de Segurança eles são na Comissão da Mulher são outros? Não dá. Então, tem que ter um caminho muito claro. Aumento de pena e aumento muito intenso das penas. Dani, última pergunta. Bem básica. Por que os brasileiros, Renan, devem confiar em você? Os brasileiros não devem confiar em mim. Esse é o ponto que eu quero colocar aqui. Os brasileiros devem ouvir o que eu estou falando, os brasileiros devem entender o que eu estou falando, e se eles gostarem, eles devem participar, e quando eu errar, eles devem me cobrar. Ninguém é perfeito, todas as pessoas são passíveis de seduzirem pelo poder, pelo dinheiro. Basta ver o que aconteceu em Brasília. Tá? Então o que eu estou pedindo para as pessoas é, não confie, a garantia sou eu. Pelo contrário, vejam minhas demonstrações e minhas ações. Me julguem pelas minhas ações e me julguem a cada ação que eu tome. E se acham que minhas ações são boas, caminhem ao meu lado. E quando eu errar, me corrijam. Muito bom. Renan, foi um prazer te Foi. receber aqui. Eu tenho certeza que o público adorou a sua participação. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.